preste atenção, por favor. Não existe acordo com o diabo. Quando eu começo a pregar e falar, olha para mim, preste atenção. Olha como que o diabo fica manifestado. Assim não é só no ouvido dela. É assim que o diabo faz nos ouvidos das pessoas, para que elas não ouçam a voz de Deus. Não entendam o propósito de Deus. Porque o diabo sabe que se você ouvir a voz de Deus e obedecer, ele vai perder a sua vida. Bota as garras para trás. Bota as garras para trás. Bota as garras para trás. Se a nossa guerra, preste atenção, é contra o diabo, a nossa luta é contra o diabo, se nós já sabemos como que ele trabalha, como que ele sugere, se nós já sabemos o que ele sopra nos nossos ouvidos, com respeito à palavra, com respeito à promessa, com respeito à fé, com respeito a Deus, por que que é tão difícil ouvir e praticar essa palavra? Se nós sabemos como que ele trabalha, como que ele age, e o que temos que fazer com respeito a Deus, por que que tem sido para alguns tão difícil se entregar a essa palavra, obedecer essa palavra? Por que que para algumas pessoas tem sido quase impossível, vamos falar assim, ignorar as ideias de Satanás e obedecer a Deus 100%. Se eu perguntar aqui, quem quer o diabo dominando a sua vida? Ninguém quer. Se eu perguntar aqui, quem quer que o inferno, que os demônios dominem a sua família, a sua vida espiritual, sentimental, saúde, financeira? Ninguém quer. Mas o porquê que ele já está dominando algumas áreas, e nós insistimos em pensar, em achar que esse sofrimento, que esse problema crônico, que essa área que você ainda não conseguiu vencer, é sofrimento ou problema que todo mundo passa, que é inerente do ser humano, e aí nós não partimos para cima do Satanás. É aí que eu quero que você use a sua capacidade de raciocínio. Tem problema crônico, tem problema antigo, tem demônio. Pessoal, preste atenção, não é brincadeira. Vou repetir. Tem problema crônico, tem problema antigo, tem área que você geme, sofre há muito tempo, tem demônio. Aí você vai me dizer assim, mas bispo, eu tenho o Espírito Santo. Eu me converti há tantos anos atrás. Eu ando e sirvo a Deus há tantos anos. Eu venho à igreja, eu leio a Bíblia, eu sou dizimista. O que o senhor me diz? Eu vou dizer para você, tem problema crônico, tem problema antigo, tem demônio. Tem demônio manifestado nesse problema. Ah, mas ele não está manifestado no meu corpo, mas esse problema é um demônio manifestado. Qual é o problema? Ah, é o vício. É um demônio que está lá. Qual é o problema antigo? Qual é a área que não mudou? Eu não sou feliz com ninguém no amor. Tem demônio. Eu trabalho pra caramba, durmo tarde, acordo cedo, não sou preguiçoso, negligente, displicente e não venço financeiramente falando. Tem demônio. Mas, ô bispo, eu estou na igreja todo dia, eu leio a Bíblia todo dia, eu venho na igreja todo dia.
tem um problema crônico antigo, tem uma área da sua vida que não mudou, tem demônio. Se ele vai manifestar ou não para sair, são outros 500. Ele não precisa manifestar para sair, mas ele precisa sair. O problema crônico, antigo, só existe porque tem demônio. Por que os principais trabalhos de macumba, feitiços, são realizados na sexta-feira e à meia-noite? Por que os espíritos, para provocar as maiores destruições e receber os maiores trabalhos, eles optaram, escolheram a sexta-feira? Porque a sexta é o sexto dia. O homem foi criado no sexto dia. E o diabo quer destruir a criação de Deus. O diabo quer acabar com a criação de Deus, envergonhar a criação de Deus, humilhar a criação de Deus. Por que os maiores trabalhos são feitos à meia-noite? Tem pais de espíritos, casas de espíritos que vão dizer que é porque começa o final de semana. Mas o Satanás sabe que o trabalho que ele pede à meia-noite em ponto é porque Deus fez o homem no sexto dia. Deus fez o que tinha que fazer, terminou a sua obra, e no sétimo dia diz a Bíblia que Deus descansou. Na tradução do hebraico diz que Deus ficou satisfeito. Se Deus não ficasse satisfeito no sétimo, ele ia continuar a sua obra no oitavo, no décimo, no 20º, no 30º, até ficar satisfeito. O que acontece com algumas pessoas? Ela começa uma vida com Deus, e porque ela ainda não está satisfeita com o que aconteceu ou o que vai acontecer, ela para, ela desiste, ao invés dela perseverar. Mas quando Deus descansa no sétimo dia, porque ele ficou satisfeito, é como se ele sentasse na sua cadeira de balanço, no seu trono de balanço, e estivesse dizendo assim: que maravilha que eu fiz. Então agora tudo que eu criei, eles vão me adorar no sétimo dia. Eles vão me honrar no sétimo dia. Eles vão me servir no sétimo dia. E aí o diabo, ele pega os primeiros minutos do sétimo dia, que é o final de sexta, quando vira os ponteiros meia-noite para entrar sábado, e ele pede os feitiços, os trabalhos, para que essas pessoas estejam adorando ele no sétimo dia. Para que essas pessoas estejam servindo a Satanás no sétimo dia. Ele quer ver a criação de Deus servindo a ele, Satanás. O diabo quer ver o homem que Deus criou obedecendo e servindo a Satanás no sétimo dia. Por isso a sexta, à meia-noite, é onde se oferecem os maiores trabalhos. Para servir o diabo, você que já serviu, a pessoa tem que ter disciplina. O diabo diz assim: sexta, meia-noite em ponto, você tem que estar aqui, nesse cemitério, nessa cachoeira, nessa mata, nesse lugar, com a oferenda. Se você chegar meia-noite e 1, ele manifesta em você e te dá uma surra. No outro dia você está quebrado, você não levanta. Porque ele não aceita. Mas para Deus a gente não tem tal disciplina. E depois a gente pergunta por que Deus não responde. Deus não nos quebra, Deus não nos dá surra, Deus não nos obriga a servir. Mas engraçado, eu estou falando dos espíritos
que estão dominando alguma área da sua vida, que estão reinando em alguma área da sua vida. E você foi feito para dominar. Você foi feito por Deus e recebeu poder para dominar. E você está se deixando ser dominado. Hoje, no seu reino, a sua casa é o seu reino. A sua família é o seu reino. A sua empresa é o seu reino. O seu corpo é o seu reino. A sua saúde é o seu reino. De repente, em uma dessas áreas, ou mais, tem um espírito dominando. E ele está dominando, porque, na sua maioria, os dominados não estão dando a Deus a honra que deveriam dar. Os dominados não estão obedecendo a Deus como deveriam obedecer. Aí você senta aqui, você participa dessa reunião, você ouve essa palavra pela internet, em outro estado, não importa o lugar. E eu venho batendo na tecla. Eu venho dizendo, quando você é infiel a Deus, começa no dízimo, que é o básico do básico. É o primário. É o prézinho. É onde o bebezinho é o berçário. Quando você não devolve o seu dízimo, e está na Bíblia o dízimo, não é invenção minha, é a palavra de Deus. Quando você é infiel no dízimo, você abre uma porta para a maldição entrar e se instalar na sua casa, na sua vida. Você me ouve falar isso, não é de hoje. E algumas pessoas que estão agora, nesse momento, dominadas pela doença, vou dar alguns nomes, pela miséria, pelo vício, pelas brigas, pela infelicidade no amor, pela separação, dominadas pela depressão, por um problema crônico antigo, que conhecem a Bíblia. Aí ela senta aqui agora para falar comigo, olha bispo, eu estou sendo escravizado aqui, sofrendo ali, gemendo lá, acolá, estou com a minha vida de ponta cabeça. Aí eu faço uma pergunta básica. Você está sendo fiel no dízimo? Não. Mas você não conhece? Conheço. Você não sabe o que está escrito? Sei. Eu não estou falando de valor. Estou falando de fidelidade. Eu estou desempregado. Se não entrar nada na minha mão, quanto que é meu dízimo? Nada, mas eu sou dizimista. Se entrar R$1, eu sou dizimista. R$10, eu sou dizimista. Dízimo não é o valor monetário, é fidelidade. Aí tem outro engano, tem aquele que conhece e não obedece. Tem aquele que está chegando agora e não conhece, é diferente, ele vai conhecer, vai entender e vai decidir. Mas tem aquele que já conhece. Aí o espírito do engano vem na mente dele e começa a trabalhar de uma forma sutil. E diz assim, guarda aí o dízimo, separa aí o dízimo, deixa na conta, deixa na gaveta, outro dia você leva. E nessa de outro dia você leva, tem pessoas com dízimo guardado há 1 mês, há 2 meses, há 6 meses, há 1 ano ou mais. Tem pessoas que infelizmente ela está esperando o leite derramar. Ela está esperando acontecer o pior, para depois ela se tocar, que ela poderia evitar. Aí tem outro, que está aqui, você está aqui, você ouve a palavra, sabe o que tem que fazer. Aí o diabo vem com engano, colocando dentro da sua mente, sabe o quê? Desculpa. Qual é a desculpa? Deus sabe que eu quero ser dizimista. Mas meu marido não deixa. Minha esposa não deixa. Fulano não deixa. Beltrano não deixa. Só um minutinho. Você está obedecendo e servindo a quem? Do que é teu, você está obedecendo a quem? Eu cansei de atender pessoas
que ela deixou de ser fiel a Deus para agradar o grego ou o troiano. Cansou de deixar pessoas, presta atenção, deixaram de obedecer a Deus por uma desculpa. Porque eu não posso por isso ou por aquilo. Ela deixou de ser fiel a Deus porque o marido não deixa. Ela deixou de ser fiel a Deus. Ou vice-versa, a esposa não deixa ser fiel. Deixou de ser fiel a Deus para agradar o marido ou para agradar a esposa. Ficou sem o marido ou sem a esposa e sem Deus. Mas, ô bispo, se eu tivesse agradado a Deus e ele tivesse ido embora, pela porta que ele foi embora, ele volta. Pela porta que ela foi embora, ela volta. Mas você foi chamado para dominar e não para ser dominado. Quando eu estou obedecendo a voz de Deus, preste atenção. Se eu estou fazendo o que Deus mandou eu fazer, eu estou obedecendo a Deus, vamos supor que a Ana Cláudia fosse endemoniada. Ela ia espernear, ela ia gritar, ela ia tirar as calças pela cabeça, mas eu ia fazer a vontade de Deus. Aí eu vou embora. Aqui a porta, essa daqui, ó. Vá. Porque eu obedecendo a Deus, Deus vai trabalhar nela, vai mudar a mente dela e amanhã ela vai ser salva. Mas se eu deixar de agradar a Deus para agradar ela, amanhã eu fico sem os dois. Deus está mandando falar isso para alguém aqui. Que já era para você estar sendo cabeça da sua vida. Já era para você estar dominando há muito tempo. Mas quem está dominando é o problema. Se eu falar agora, escreve aí, qual é o problema antigo que faz você sofrer, gemer, chorar, padecer? Você vai escrever. É esse problema que está te dominando. E é tão simples você virar esse jogo. 2 Samuel 8, versículo 1, só isso. Depois disto, feriu Davi os filisteus. Filisteus representam os demônios, o diabo, o problema. Feriu Davi os filisteus e os sujeitou, quer dizer, derrotou, acabou com eles. E tomou, ele pediu, e tomou de suas mãos as rédeas da metrópole. Deus te deu uma metrópole. Tua casa, tua família, tua saúde, tua empresa, é uma metrópole. Só que o diabo tomou as rédeas. Tomou o controle. Quem está ditando as regras é o mal. Você tem que tomar remédio para dormir, remédio para acordar, remédio para comer, para parar de comer. Quem está com as rédeas da sua família? O vício. Quem está com as rédeas da sua família? A depressão. Quem está com as rédeas da sua vida profissional? A miséria, a amarração. Aí alguém vai vir com uma desculpa e vai dizer, mas é a pandemia, mas já estava assim antes da pandemia. Não é de hoje que você geme no financeiro. Mas hoje Deus te trouxe nessa reunião para você vencer o mal e você tomar as rédeas. E você assumir o controle da sua vida. E você pisar no diabo e falar, Satanás, você não domina mais aqui. Você não reina mais aqui. Você não prevalece mais aqui. Eu vou falar de novo e o diabo fica revoltado com essa frase. Tem problema crônico, antigo? Tem demônio. Ah, mas não tem mais. Tem demônio. Mas não tem mais. E aí é questão de você ser cabeça e falar, então eu vou acabar com esse demônio. Então já que tem, então eu vou acabar com ele. Tudo que o diabo queria era que você que tem problema crônico antigo entendesse ou pensasse que não é demônio. Para você não lutar contra ele, para você não pisar nele. E dar tempo para ele agir.
Repito, Deus te trouxe aqui. Está permitindo você acompanhar essa reunião agora, ainda que seja pela internet. Para você sujeitar o diabo, vencer o diabo e tomar as rédeas da sua vida. Não adianta você gritar, queima, se você não obedece. Bispo, eu não estou obedecendo. Eu não estou sendo fiel. Mas eu vou ser, a partir de hoje, eu vou tomar as rédeas da minha vida. Eu vou tomar as rédeas da minha família. E o diabo não vai ter mais espaço. Então você vai pegar o seu saquetel, vai ser dizimista, vai pegar o dinheiro que você tem, que você não dizimou, e vai dizimar. Hoje, nem que você tenha que transferir para a conta da igreja, nem que você tenha que passar o cartão, nem que você tenha que transferir, você vai devolver o dízimo do dinheiro, do valor que você ainda não dizimou. Vai pegar o dízimo que está guardado, vai entregar, vai devolver, vai ser fiel. E tudo que entrar daqui para frente, você vai ser fiel. E todas as vezes que Deus te chamar para um voto no altar, obedeça, porque não é para tirar o pouquinho que você tem, é para você ter o que você não tem, é para Deus dar o que você ainda não tem. Amém? Quem não tem o saquetel, levanta a mão que o obreiro vai levar. Quem já tem, seja fiel, obedeça, que Deus vai te honrar. Que Deus vai te honrar. Uma coisa eu sei, você tem que sair daqui hoje dominando e não sendo dominado. Você tem que sair daqui hoje pisando na cabeça do diabo e dizendo assim: Satanás, na minha casa você não manda mais, na minha vida você não manda mais, na minha família você não manda mais, no meu familiar você não manda mais. Agora, na reunião anterior a essa, a senhora manifestou com um demônio. Eu disse assim: qual foi a última vez, Satanás, que ela manifestou? O diabo disse: há 25 anos atrás. E nesses 25 anos, você estava escondido aí falando o quê na mente dela? Família, familiares destruídos. E o diabo trabalhando na cabeça e dizendo: você está liberta. Não tem demônio. Você está livre. Tem espíritos agindo aí na sua família, mas você não. E o diabo estava escondidinho. Há 25 anos. Eu disse: Deus trouxe ela aqui no Hospital da Alma para quê? O diabo falou: para Deus terminar o que ele começou. Deus te trouxe aqui porque um dia ele começou na sua vida uma obra e ele vai concluir. O que o diabo puder fazer para você não vir e não obedecer, ele vai tentar, porque ele quer destruir a criação de Deus, humilhar, envergonhar a criação de Deus. Mas nós que somos criação de Deus, nós vamos dar glória, vamos glorificar o nosso Senhor, não com palavras, mas com a vida transformada. Por isso, aprenda a não dar desculpa, aprenda a não se sujeitar ao diabo. Porque tem gente que vem sexta, mas não vem domingo, e tem uma boa desculpa para não vir. Mas não é desculpa. Exceto aquele que trabalha e não tem horário para vir. Você vai trabalhar, mas você vai revoltado e vai dizendo: meu Deus, eu quero que o Senhor me dê condições de fazer o meu horário, o meu salário, e não precisar trabalhar de domingo, porque de domingo eu quero estar na tua casa, de domingo eu quero te servir. Mas os demais: ah, mas é o meu filho, é o meu marido, é a minha esposa. Você vai vir, vai falar com eles, você vai vir buscar a Deus. Porque com Deus eles serão transformados, sem Deus não vai dar. Eu sempre bati nessa tecla: você tem que lutar para vir pelo menos domingo, segunda, quarta e sexta. Por quê, hein? Por que eu chamo você para vir pelo menos domingo, segunda, quarta e sexta? A semana tem 7 dias. Eu peço para você dar um pouquinho a mais para Deus, um pouquinho mais da metade, pelo menos. Eu peço para você fazer um pouquinho além. Se em último caso não dá para vir, os 4 dias você vai lutar para vir domingo, quarta e sexta. Mas tem 4 dias que ficaram aí, não sei para quem. Então, para Deus, de 7 seria 3,5 a metade. Faça 4, pelo menos.
Para quê? Para dar manutenção à fé, para fortalecer a fé. Para que a oração na live? Para que estar ali perseverando, orando, se conectando com aquilo que alimenta a Deus, que alimenta de Deus, para não dar vazão ao diabo. E mesmo assim é uma guerra, e mesmo assim é uma luta. Sim ou não? Ou você acha que eu falo dessa maneira porque eu quero o seu mal? Então você tem que dominar, não é o mal não, não é o diabo que tem que dominar não. Eu já vi pessoas falar assim, não, eu não fui à igreja domingo porque o meu filhinho não quis ir. Ah, está de brincadeira comigo? Não, está de sacanagem comigo. Não fui na igreja domingo porque eu acordei com uma dorzinha aqui. E por que não veio para ser curado? Porque quando você acorda com uma dorzinha aqui, ou ali, ou acolá, você vai trabalhar. Por que para vir para a igreja não deu? Domingo, fique em casa dormindo, não venha não. Domingo, dá desculpa. Deus quer você aqui, porque Ele quer fazer coisas novas e maiores. 7 da manhã, primeira reunião. A principal 9:30 da manhã. Quem trabalha domingo, de manhã tem 18 horas. 3 da tarde o tratamento para a cura dos vícios. Amém? Feche os olhos. O que nós queremos, meu Deus, é te agradar, é te servir. O que nós queremos é que o Senhor domine a nossa vida, não o mal. O que nós queremos é que através da nossa obediência ao Senhor, que o teu nome seja glorificado. Meu Pai, revela-te a essas pessoas, que essas pessoas possam ser testemunhas da tua existência, que essas pessoas sejam testemunhas da tua grandeza, meu Senhor, que essas pessoas entendam que ela precisa ser mais arrojada na fé, que ela precisa ser mais definida na fé, que essa pessoa entenda que ela não pode abrir concessão com respeito à fé. Abençoa os pertences, meu Deus, consagra a peça de roupa, abençoa o familiar que está representado pela fotografia, liberta, cura, salva, consagra a água, enfim, todos os pertences que sejam consagrados, e que essas pessoas, ao saírem daqui, elas possam colher os frutos dessa reunião, meu Senhor. Abençoa os fiéis, abençoa todas estas pessoas, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você que crê, diga: meu Deus, obrigado, porque nesta noite eu fui abençoado, no nome de Jesus. E quem crê, diga: assim seja. Amém?